A graça e a paz do Senhor para a sua vida. Eu lhe convido nesse momento para meditar na palavra de Deus em Mateus capítulo de número 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ensino de hoje é sobre batismo em águas. E nesse ponto de contato com você que está me ouvindo, eu gostaria de louvar a Deus pela sua vida, pela sua decisão importantíssima em se batizar em água. Deus seja louvado pela sua vida. E você que vai ouvir esse áudio, que talvez tenha dúvidas, incerteza sobre essa decisão em se batizar em água. Que o Senhor Deus, através do seu Santo Espírito e das Escrituras Sagradas, venha iluminar a sua mente e você venha ser convencido, esclarecido pelo Espírito Santo para tomar essa decisão maravilhosa. Pois bem, o versículo que se encontra em apreço fala da ordenância que o Senhor Jesus estabeleceu para a sua igreja, para os apóstolos, para todos aqueles que o Senhor escolheu e vai escolher. É o ide, pregai o evangelho, ensinai as verdades do evangelho a toda criatura e batizando em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a palavra batismo literalmente é interpretada como imersão ou imergir o corpo todo sobre as águas. O simbolismo do batismo, ele tem uma grande importância. Simboliza a morte e o sepultamento da velha natureza e a ressurreição da nova natureza com Cristo. Em Romanos capítulo 6, do versículo 4 a 6, você vai ler e vai perceber que nós sepultamos a velha natureza com Cristo quando ele foi morto, quando ele ressuscitou vitorioso. Assim simboliza o batismo nas águas. Mas o batismo nas águas também tem um propósito. O propósito do batismo é que o seu antigo estilo de vida seja sepultado e nasça uma pessoa com novo estilo de vida, compromissado em seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então, você tem os seus velhos hábitos antigos e a palavra de Deus vai, através dos ensinamentos, transformar a sua vida num novo estilo de vida, compromissado com o Evangelho e seguir o exemplo do Senhor Jesus. Os requisitos para a pessoa ser batizada em água. Nós temos aqui 2 requisitos. O primeiro é o arrependimento. Atos capítulo 19, versículo 3. É o arrependimento, é você se sentir arrependido de todos os seus pecados. A palavra arrependido é interpretado
pela metanoia, que é uma palavra grega, que significa mudança de mente, de atitude, de hábitos. É você estar seguindo um caminho e você parar e voltar e dizer: eu me arrependo de estar nesse caminho e vou seguir esse outro caminho que me conduz aos céus. O segundo critério, o requisito para você ser batizado, é você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer no sacrifício realizado na cruz do Calvário, em que Jesus morreu pelo cumprimento do amor de Deus de ter nos amado incondicionalmente e ter ressuscitado ao terceiro dia. Então, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, esse é o requisito. Talvez você é uma pessoa que vive amigada, você diz assim: eu preciso casar para mim me batizar. Não há esse requisito, mas se você gostaria de se batizar depois de você realizar o seu matrimônio, Deus seja louvado pela sua vida. Pois bem, para você que está nos ouvindo, nós vamos dar continuidade desse estudo. Nós vamos falar agora sobre as formas de se batizar em água. São duas formas. A primeira é por imersão, ou seja, mergulhar o corpo da pessoa sobre as águas completamente. Mateus 3, versículo 16, fala a respeito disso. Jesus foi batizado no Rio Jordão, passou a ser emergido todo o seu corpo. Eunuco foi batizado no rio, também emergiu todo o seu corpo. O carcereiro foi batizado também no tanque, o carcereiro que Paulo e Silas pregou para ele, com toda a sua família, se arrependeu, foi batizado nas águas. Então, esse é o primeiro requisito, ou a primeira forma do batismo. A segunda é por aspersão. O que é a aspersão? É quando se goteja água na cabeça da pessoa, quando se respinga. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2, Paulo relata como nossos irmãos hebreus, o povo de Israel, foram batizados. Ele pede para a gente não ignorar esse acontecimento, mas eles foram batizados na travessia do mar e na nuvem. Ou seja, a Bíblia relata que eles atravessaram de pé enxuto. Então, eles foram batizados por respingar a água sobre eles. Ali o Senhor tinha abrido com seu poder o mar de um lado e outro. Eles passaram ali de pé enxuto no leito do mar. Então, respingou a água sobre eles. Mas isso você tem que ter uma mente santificada para compreender. Então, esse tipo de batismo, às vezes se batiza uma pessoa no leito de enfermidade, que já não consegue mais, devido à sua idade, por estar debilitado, não consegue ir mais para uma piscina, para um tanque, para o rio. E às vezes a pessoa pede para se batizar ali, a gente pega uma bacia com água e vai ali e respinga a água sobre a sua cabeça. Mas o batismo que mais se realiza é por imersão, imergir todo o corpo. Então, e o lugar certo para se batizar? Será que é no rio ou na piscina? Todos os lugares são adequados. O entendimento que se tem de se batizar no rio, porque o rio leva ali, como dizem as pessoas, pecado para o mar. Mas a piscina também, que quando secou a água vai para o rio
e rio coloca sobre o mar a água. Mas Atos capítulo 8, 36, fala do eunuco, que Filipe evangelizou ele. Quando ele avistou ali um rio que tinha água, ele disse: o que me impede de eu ser batizado? Eis aí o rio. E Paulo, aliás, e Filipe disse para ele: se tu creres que Jesus é o Filho de Deus, nada impede. E eles pararam ali essa carruagem e foram batizados. Na piscina e no tanque, ou no tanque batismal, foi batizado ali o carcereiro, em Atos 16, 33. E Miqueias capítulo 7, versículo 19, tem o relato que Deus lança no mar do esquecimento o nosso pecado. Então, tanto faz no tanque batismal, ou na piscina, ou no rio, o importante é o candidato, é estar arrependido e crer que Jesus é o Filho de Deus. E a pergunta que talvez você quer fazer nesse momento é: quantas vezes eu devo ser batizado? Efésios capítulo 4, versículo 5, diz que há um só batismo, uma só fé e um só Senhor. Mas aqui não está implícito quantas vezes eu devo me batizar. Diz que só há um só batismo, uma só fé e um só Deus. Mas você pode renovar o seu batismo. Com certeza, dependendo da circunstância, se você era da igreja, ceiava, adorava, de repente se afastou da igreja, foi às bebidas, às drogas, agora se arrependeu e quer renovar o seu batismo, eu creio que nada impede, porque o texto bíblico está dizendo que há um só batismo. Você pode se batizar num só batismo, quantas vezes você sentir no coração. Eu não estou aqui incentivando você banalizar o batismo. Não, eu quero me batizar todas as vezes que for ter batizado na igreja. Não, é causa única. Você